Louvado seja Deus. Quero estar fazendo uma oração neste momento em favor de todos os que vierem assistir este vídeo que nós vamos estar gravando a partir deste momento. Glorioso e eterno Senhor El Shaddai, bendito seja o Senhor por esta noite fria de segunda-feira. Quero agradecê-lo por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, pelas grandes obras que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Quero agradecer-te por mais uma vez dar a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da tua palavra. A todos aqueles que o Senhor colocar diante deste aparelho para estar em contato e para poder, Senhor, assistir, ouvir essa transmissão. Bendito seja o teu nome santo. Digno é o Senhor de receber honras, glórias, louvores e adoração. Muito obrigado, eterno, maravilhoso e santo, por tudo. Quero orar em favor da vida dos irmãos, quero orar em favor da vida dos amigos, quero orar em favor da vida das pessoas que estão assistindo essa transmissão, que vão ouvir este momento de exposição das Escrituras, e quero pedir a sua bênção em favor da vida de cada um. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelas grandes maravilhas. Muito obrigado pelas grandes obras que o Senhor está realizando. Muito obrigado pelas grandes maravilhas que o Senhor faz, que o Senhor realiza, que o Senhor concede. O Senhor é fiel. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos na fé. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos amigos. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos parentes e peço, abençoe este momento de ensinamento, este momento de comentário bíblico, que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, o teu Filho amado. Amém. Queridos e amados irmãos e amigos na fé, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Eu gostaria de estar deixando uma mensagem para a meditação de todos vocês nesta noite fria de segunda-feira. Aqui na cidade de Prados, tá muito frio. Eu acredito que aí aonde vocês estão também estão muito frio. A mensagem que eu vou estar deixando se encontra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, e no versículo de número 22. A paz do Senhor a todos, Shalom, a todos, que o Eterno Todo-Poderoso possa estar abençoando a vida de vocês de uma forma maravilhosa. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 22, nós vamos ler apenas esse versículo, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Na grande maioria das Bíblias, João Ferreira de Almeida, está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu estou usando aqui a Bíblia judaica completa, e ela traz uma versão voltada, mas bem fiel, bem voltada para os originais, Então, dentro da linguagem original, a linguagem mais apropriada e mais próxima, essa aqui da Bíblia judaica completa, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Bem, meus irmãos, o nosso corpo, ele tem 5 sentidos. E há aqueles que defendem o 6º sentido do corpo, a saber, tato, visão, olfato, paladar e a audição. Cogita-se na
ciência, psicologia, psiquiatria, enfim, sobre o sexto sentido, que é a intuição do ser humano. Alguns chamam de premonição, outros grupos dão outros nomes, mas vamos falar só destes 5 sentidos. Em especial, vou estar destacando um deles. Estes 5 sentidos, irmão, são pontos através dos quais o ser humano ele tem condições de perceber coisas, de aprender coisas, de se locomover, de, vamos dizer assim, realizar coisas, de aprender coisas, enfim, é muito importante os 5 sentidos do corpo, é muito importante. Dentre os 5 sentidos do corpo, eu quero estar destacando a audição. Irmãos, como é importante a audição. Deixa eu te perguntar, você já glorificou a Deus por ser perfeito, estar perfeito em tudo? Você já glorificou a Deus hoje por ouvir os barulhos, os ruídos, por às vezes ouvir filho gritar, gente fazer barulho, tal? Você já glorificou? Se não glorificou, você tem a oportunidade de glorificar, porque perder a audição é muito ruim. Ah, pastor, mas como é que você está falando isso? Por quê? Eu estou te falando isso porque eu perdi a audição de um ouvido. Eu escuto apenas do ouvido direito. O meu ouvido esquerdo, ele é praticamente surdo. Eu não ouço praticamente nada deste ouvido. Então, irmãos, é muito importante. Vocês já ouviram dizer, meus irmãos, que a gente só aprende a dar valor quando a gente perde? E é verdade. Quando eu tinha os 2 ouvidos bons, gostava de entrar para dentro do meu quarto e colocar os heavy metal, as músicas de rock, enquanto o som podia emitir sons, podia ser aumentado, eu aumentava. E ficava ali trancado dentro daquele quarto, ouvindo aquela música demoníaca, diabólica, terrível, que agride a audição. E ali as consequências um dia veio. Um dia eu trabalhando, comecei a sentir um forte zumbido no ouvido, e aquele zumbido vinha e voltava. E de repente, no decorrer do dia a dia, em todos os ambientes, eu sentia como que se eu colocasse a mão assim e soltasse. Ficava surdo, depois voltava aquela audição. E um dia, lá um belo dia, fez aquele zumbido forte, aquele barulho forte, e parece que tapou o ouvido, e eu nunca mais escutei do ouvido esquerdo. É péssimo. É traumático. É constrangedor, porque no início a gente fica assim com dificuldade para escutar as pessoas, para discernir de onde vem o barulho. A pessoa fala alicate, você entende abacate, entendeu? A pessoa fala uma coisa, você entende outra. Às vezes você não entende o que a pessoa escuta, te fala, porque você não está escutando, você tem que perguntar a ela, às vezes ela fica irritada de te responder novamente, então é péssimo. E aqui, o Salvador Yeshua, em aparição a João, Yohanan, que é o nome dele, real e verdadeiro, nós conhecemos como João. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ou às congregações messiânicas. Meus queridos irmãos, é de suma importância. É muito importante nós ouvirmos a voz do nosso Deus. Lembrando, meus irmãos, que o nosso Deus, a voz dele ecoa em meio a muitas vozes. Por quê? Porque nós
estamos, irmãos, expostos a muitas vozes. E bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher, é a pessoa que, em meio a estas muitas vozes que ecoam, consegue ouvir, discernir, distinguir, captar, entender o que o Senhor, o nosso querido Criador, está falando. Porque diante de tantas vozes, nós podemos, irmãos, acabar ouvindo vozes estranhas, vozes secundárias, e acabar deixando de ouvir de primeira mão a voz do nosso Criador. Porque nós estamos diante das vozes de homens, vozes da nossa própria consciência, que muitas das vezes, ela é enganadora, mentirosa. A consciência do homem é uma voz também, Tanto ela ecoa, quanto ela também, meus irmãos, ela capta, A voz faz ouvir da consciência, nos faz falar e nos faz ouvir também, baseado na nossa consciência. E dependendo da consciência, se ela estiver doente, nós podemos nos enganar, tanto no falar, quanto no interpretar e ouvir aquilo que a gente escuta ao nosso redor. Vozes de espíritos maus. Ah, pastor, mas pode-se ouvir voz de espírito mau? Sim, irmãos. Filipenses capítulo 4 diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, irmãos, os espíritos malignos, espíritos contrários, também falam, também têm voz e também faz ecoar as suas vozes, através de doutrinas estranhas, de ensinamentos estranhos, através, meus irmãos, de conceitos distorcidos, inapropriados, teologias fantasiosas, mentirosas, enganadoras. Pode-se levar muitas pessoas ao engano, pode-se levar muitas pessoas a equívocos. Então, nós estamos, irmão, diante de muitas vozes. Então, bem-aventurado, irmão, Por que não falar também, irmão, vozes de líderes? Quantos líderes nos dias de hoje, irmão? Fazendo ecoar sua voz. A voz, irmãos, de pastores, de líderes, de evangelistas, de pregadores, de cantores, irmãos, são vozes que têm peso. São vozes que têm a possibilidade de levar pessoas ao caminho do acerto ou do erro, da morte ou da vida, do sucesso ou do fracasso. A voz ou as vozes de líderes, de lideranças, têm o poder de te aproximar de Adonai, de Elohim, de Deus. Ou elas têm também, irmão, o poder de te afastar do Criador. Então, é muito importante nós, em meio a tantas vozes, aprender a ouvir, a discernir, a entender, a captar a voz do Criador. Lembra da passagem que fala de Jairo? A passagem que fala de Jairo conta que um dia ele foi até onde estava Yeshua, onde estava Jesus. E chegando lá, o que ele fez?
ele se aproximou e falou: mestre, vamos até a minha casa, porque eu estou em uma situação muito difícil. Minha filhinha está à beira da morte. Yeshua levanta e fala: vamos até lá. Quando eles começaram a andar, veio os amigos de Jairo, os servos de Jairo, e falou: olha, Jairo, não amola mais o mestre. Sabe por quê? A sua filha morreu, não tem mais jeito, recurso para ela, acabou. Não importune mais o mestre. Yeshua virou para ele e falou assim: Jairo, não temas, crê somente. E Jairo, irmão, deu ouvido para a voz do Salvador. Jairo escutou a voz do Messias. Jairo entendeu, compreendeu e deu ouvido à voz do Salvador. E ele prosseguiu no caminho com ele. Mas de início, irmão, ele deu ouvido à voz dos amigos. Ele escutou a voz dos amigos e quase que ele recua, e quase que ele abandona, e quase que ele deixa de ouvir a voz do Salvador. Mas ele, irmãos, quando ele falou: não temas, crê somente, ele falou: não, então vamos. Quando chegou até aquela casa, o Senhor disse assim, Yeshua, o Salvador, disse: vamos entrar ali somente eu, você, Jairo, Pedro, Tiago e João, mais ninguém. Vamos dar um jeito. Expulsou todo mundo de dentro da casa, irmão. Sabe por quê? Olha que interessante essa passagem. Ele não precisava expulsar ninguém dali de dentro, irmão. Ele podia muito bem entrar e fazer o que tinha que fazer diante dos olhos de todo mundo. Só, irmãos, que influências negativas impedem o agir de Deus, o agir do Todo-Poderoso no ambiente e na nossa vida. Por isso que eu te dou um conselho aqui nessa noite. Olha bem quem é a pessoa que está do seu lado. Selecione bem as tuas amizades, porque vozes influenciam. Tem um provérbio, irmão, muito conhecido, um ditado, que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. É muito importante, irmão, isso não é bíblico, tá? Não está na Bíblia. Embora este princípio esteja na Bíblia, este não é um versículo bíblico. Mas a verdade deste ditado popular, ela se encontra dentro da Bíblia Sagrada. Exemplo, 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é um versículo bíblico. E ele carrega consigo o princípio deste provérbio, deste dito popular. Então, as más influências, as pessoas com as quais convivemos, irmão, ela exerce no ambiente que nós vivemos algum tipo de influência. Então toma cuidado, jovem que está me assistindo, que vai me assistir, com as amizades que você tem, porque essas amizades podem te afastar de Deus ou ela pode te aproximar dele. As amizades têm o poder de fazer você se aproximar do Todo-Poderoso ou de te arrastar para de longe do Todo-Poderoso e te levar para o inferno. Te levar para bem próximo do inferno e trazer grandes e sérios problemas para a sua vida. Então o Senhor Yeshua, nosso mestre, mandou tirar todo mundo lá de dentro para que aquela influência negativa daquelas pessoas não atrapalhasse o mover de Deus ali dentro daquela sala, daquele quarto onde estava aquela menina. Então, quando expulsou todo mundo dali, o que aconteceu? Ele pegou na mão da menina e disse: Talita, come. Menina, levanta. E a menina abriu os olhos, se assentou e ele falou: aí está a sua filha, dá comida para ela agora, dá ela de beber, dá ela de comer.
Então, meus queridos, há muitas vozes falando nos dias de hoje. Há muitas vozes ecoando. Há vozes externas e internas. Cuidado com vozes externas e também com até a voz interna, porque ela pode ser enganadora. A voz externa ou a interna é aquela que vem de dentro do nosso coração. Jeremias 17, irmão, fala disso. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, esquadrinho os corações, e isso para dar a cada um conforme as suas obras. Tem alguém que conhece o meu coração. Tem alguém que conhece o seu coração. Tem alguém que conhece o meu interno. Tem alguém que conhece o seu interno, o seu interior. Então, vamos colocar na mão de quem sabe discernir, distinguir e mostrar todas as coisas. Vamos colocar nas mãos dele e procurar discernir por meio da oração e por meio, irmão, do discernimento que nos traz a palavra de Elohim, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Adonai. Ela vai esclarecer tudo para nós. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Queridos, então há muitas vozes ecoando. E olha aqui o que a palavra nos ensina aqui, o que o nosso Salvador em ressurreição, melhor dizendo, perdão, em aparição, né? Ele mostra muitas coisas para o apóstolo João e olha o que ele diz. Ele diz: aquele que tem ouvidos. Irmão, todos nós temos orelha. Alguns, né, por algum motivo, por alguma imperfeição ou por algum acidente, não tem orelha. Mas ter orelha é uma coisa, ter ouvido é outra. Todos nós, irmão, temos orelha, mas nem todos aqueles que têm orelha têm ouvido. Ouvido é a capacidade de prestar atenção, distinguir um som, entender uma mensagem que vem por meio sonoro. O bom ouvido, segundo a Bíblia, é aquele que ouve, mas que atende aquilo que se fala através da voz. Então, ter orelha, irmão, todo mundo tem. Ter audição, ter ouvidos, são poucos. Então, olha bem, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito, não é qualquer um. A voz é de quem? Que deve ser discernida, que deve ser ouvida, deve ser levada em consideração. A voz do Espírito. Na língua hebraica, Espírito é chamado de Ruah. Ruah. O que é Ruah? Dentro da língua hebraica. Ruah, dentro da língua hebraica, é espírito, sopro, fôlego. Por isso que quando o Eterno criou o homem e a mulher, ele soprou, tá entendendo? O espírito, o sopro, né? Ruah, ele lançou Ruah sobre espírito, sobre o homem. E isso, né, entrando pela narina, nas narinas do homem, tornou-o alma vivente. Então, quem tem ouvidos, ouça o que Ruah está dizendo. Ruah HaKodesh, Espírito do Santo. Nós não gostamos tanto de falar do Espírito Santo. Ruah HaKodesh. E o Espírito, ele fala, é ele quem fala, e é a voz dele. É com a voz dele que nós devemos estar em
sintonia. Por isso que eu e você tem que procurar a maturidade espiritual. Porque para ouvir a voz do Espírito, nós temos que ter maturidade espiritual. Não é de qualquer maneira, não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, não é a todo tipo de voz que nós devemos ouvir. É a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, está aqui, irmão, no singular, o Espírito diz à igreja. Não está falando os Espíritos, porque realmente tem vários Espíritos que falam. E por ter vários Espíritos que falam, nós podemos ver que tem muitas pessoas enganadas. Porque não é apenas o Espírito que fala, tem muitos Espíritos que falam. E muitos desses são enganadores. E muitos desses são falsos. E muitos destes são mentirosos. Não cabe a mim falar qual é o falso, qual é o verdadeiro. Cabe a mim falar que tem. Agora, cada um deve fazer uma análise e cada um deve procurar o discernimento para poder entender quem é que está falando ao meu, ao seu, aos nossos ouvidos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades que acreditam no Messias, que acreditam que o Messias, no que o Messias fala, ensina, ensinou um dia, deixou para nós escrito, né? Aqueles que seguem o Messias. Então, meus irmãos, é muito importante isso. Nós estamos, irmão, em meio a muitas vozes. Tem um louvor antigo, né, que eu gosto muito de ouvir, que tem por título 1000 vozes me chamam, né? Esse hino, ele fala, irmão, né, narra a dificuldade de um servo do Todo-Poderoso, de um servo de Deus, que ouve a voz de Deus, atende a voz dele, entrega os seus caminhos para ele, mas que sofre fortes pressões e tentações, e que tem dificuldade de permanecer na presença de Deus, porque ao mesmo tempo que ele ouve a voz do Senhor, que quer o bem, que pede para ele santificar, que pede para ele andar em um bom caminho, ele ouve também vozes estranhas. Ele não pode seguir, que ele não quer seguir, mas que ele é tentado a seguir. 1000 vozes me chamam. E um dia, o nosso querido Messias, o nosso Salvador Yeshua, esteve no monte, sendo tentado, e vozes conflitantes vieram até a ele, mas prevaleceu a voz do Espírito. Ele foi levado ao deserto, aos montes, aonde ele passou ali, irmãos, uma provação de 40 dias e 40 noites. E ele não comeu durante esses 40 dias e 40 noites, ele jejuou. E ali a voz do tentador falou: olha, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Pula daqui do pináculo, porque está escrito, Salmo 91, 11, que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Você não é o Filho de Deus? Olha, mostrou para ele a glória do mundo e disse: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ali ele respondia, a voz enganadora, mentirosa, maquiavélica, insinuadora do inimigo, e dizia tudo que ele, ali o inimigo propunha, ele dizia contra, ele contrapunha, até que o tentador se ausentou dele, deixou-o por um espaço de tempo, por um tempo, mas prevaleceu a voz do Espírito. Ali ele ouviu, continuou ouvindo
a voz do Espírito que dizia para ele qual era o motivo daquela provação e o que ele deveria fazer naquele momento de prova. Você que está aí me escutando, tem muitas vozes falando com você, mas tem uma que prevalece, a voz do Espírito. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Muitas das vezes a voz de homens não é a voz do Espírito. A voz do Espírito é uma, a voz dos homens às vezes é outra. Procure através da maturidade, da sua intimidade, desenvolver a intimidade, porque quanto maior for a sua intimidade com a palavra de Deus, com a oração, quanto maior for a sua intimidade nessas áreas com Ele, maior será a sua audição espiritual. Mais você vai ouvir, entender, compreender a voz do Eterno. E eu quero dizer para você aqui, nesta noite, com convicção, você será feliz. Muito feliz, apesar de passar por lutas e provações, mas você terá muito êxito, muito sucesso, muita vitória, muita conquista, quando aprenderes a ouvir a voz do Todo-Poderoso falando com você. Quando aprender a discernir a voz dele, quando souber separar a voz do bom pastor de estranhos. Porque a parábola do bom pastor, Yohanan João, capítulo 10, fala: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu falo o bom pastor fala, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E de maneira nenhuma minhas ovelhas ouvirão a estranhos. Por quê? Tem um vídeo que é exibido aí na internet e que mostra, irmão, uma pessoa que chega diante de um rebanho e pede para conversar com aquele rebanho ao pastor. De bicho, de ovelha mesmo, de bicho. E ele fala assim: olha, comunica-se com elas assim, 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 assim. É assim que eu comunico, vamos ver se elas vão te atender. E o que acontece? Aquela pessoa tenta imitar aquele pastor, faz os mesmos sons, e as ovelhas levantam a cabeça, ficam ali, meia confusa, mas elas não saem do lugar, elas permanecem no lugar, elas não seguem ao estranho. E ele chama, insiste, mas elas não arredam o pé. Por quê? Porque elas não seguem a estranhos. Aí o pastor, irmão, levanta e começa a falar, começa a chamar, uma a uma, vai saindo de onde está, vai aparecendo ovelha de todo enquanto é lugar, e de repente todo aquele rebanho está seguindo aquele pastor, está seguindo aquele condutor rumo aonde ele está conduzindo. Que eu e você, irmão, seja assim também. Que eu e você aprenda a distinguir a voz do Eterno em meio às muitas vozes que nós estamos ouvindo. Voz de A, voz de B, voz de C, voz de D, voz do fulano, voz do ciclano, voz interna, voz externa, voz do Todo-Poderoso, voz do inimigo, voz de espírito contrário, voz enganadora, voz verdadeira. É muita voz falando, irmão. Que eu e você venha ter entendimento dado pelo Espírito de Deus para ouvir a voz dele, a voz do Eterno, do Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu e você será bem sucedido, irmão, se nós passarmos a ouvir a voz dele. Quantas e quantas vezes, irmão? Quantas e quantas vezes eu já vi, irmão, isso diante de mim? Diante de mim. Isso exercendo impacto, influência sobre mim.
Deus falando uma coisa comigo e o homem falando outra. Deus falando comigo, olha, é assim, 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 eu vou fazer assim, 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 estou fazendo isso, isso e isso, o projeto é esse, 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 e o homem falar totalmente diferente. Entendeu? Aí eu pergunto, onde está o erro? O que aconteceu? São as muitas vozes, irmão. São as muitas vozes. Como é importante, irmão, ouvir a voz de Deus. Como que é importante ouvir a voz do Criador. Aquele que ouve e atende a voz de Deus, irmão, é bem-aventurado. Eu tenho um livro na minha biblioteca que fala de um autor americano que ele ensina isso que eu estou comentando com vocês aqui hoje, irmão. Ele fala da necessidade de distinguir entre as muitas vozes a voz de Deus. Ele era jovem, solteiro, tudo que mais queria era se casar. E um dia ele encontrou uma jovem dentro da igreja, irmão. E ele começou a namorar com aquela jovem. De repente ele falou, olha, eu estou gostando dessa jovem, mas o que Deus tem a dizer? Ele começou a orar e pediu a Deus orientação. Deus falou com ele. Mas aquilo que Deus falou com ele, aparentemente, irmão, não se enquadrava, não se encaixava naquilo que ele via. O que ele via era uma coisa e o que o Senhor falou para ele era outra. Eram duas coisas opostas. E ele falou, mas não pode. O que foi falado para mim é uma coisa e ela demonstra totalmente outra. E ele acreditou mais no que ele via do que no que foi falado para ele. Ele pensou, não, talvez isso seja a voz da minha consciência tentando me enganar. Talvez seja o inimigo tentando me confundir. Eu vou crer mais no que eu estou vendo do que aquilo que me foi falado, do que aquilo que esta voz me disse. E ele continuou o relacionamento com aquela jovem. Ele continuou o relacionamento com aquela moça que ele gostou. Aí o que aconteceu? Ele se casou. Tudo foi bem durante um tempo. 13 anos depois de muita decepção, muita frustração, muitos problemas, muitas coisas constrangedoras e difíceis, ele estava diante de um juiz para fazer o divórcio. E aí ele fez a seguinte oração. E a pergunta para o Senhor: meu Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que o Senhor não fez por onde isso tudo ser evitado? Eu nunca queria passar por essa situação. E ali, irmãos, ele assinou o divórcio e está saindo triste, derrotado, decepcionado. Quando ele chega lá fora, o Senhor fala com ele: não me culpe, a culpa é sua. Isso tudo poderia ser evitado se há 13 anos passado, 13 anos atrás, você tivesse escutado, eu falei com você, e você não quis me escutar. Um outro homem, um piloto, que servia ao Todo-Poderoso, teve um sonho tenebroso durante a noite. Ele tinha um voo para o outro dia marcado. E ele sonhou que em pleno ar deu uma pane no avião e o avião desgovernou com ele. Ele acordou, ficou perturbado, acordou a mulher dele e falou: minha esposa, eu sonhei algo terrível. Acordou todo suado. E ela falou: o quê? Olha, eu sonhei com o avião desgovernando e eu acordei em pânico. Ela falou assim: olha, cancela esse voo seu de amanhã. Liga, pede para ir outro. Não vai.
Não vai, porque talvez seja uma mensagem de Deus falando para você não ir. Mas o compromisso que ele tinha, irmão, era muito importante. A viagem que ele ia fazer era muito importante. Ele precisava ir. Mas eu acredito, irmãos, que seria muito mais fácil para ele ter dado ouvido à voz de quem mostrou para ele em sonho. E ele foi. Infelizmente, irmão, no meio daquele voo, deu uma pane no avião e ele caiu. Era um piloto norte-americano. O avião desgovernou e todos os tripulantes daquela aeronave vieram a falecer, inclusive ele. E hoje a esposa dele que narrou tudo isso, né, neste livro. Então, irmão, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Eu sei que o Senhor está falando comigo, está falando com você, está falando com muitos de nós, com todos nós, porque Ele não é mudo, irmão, Ele fala. É nós que às vezes somos surdos e não escutamos. Isaías 59:1 fala, irmão, que o ouvido dele não está agravado para não ouvir as nossas orações. O braço dele não está encolhido, né, para que não se estenda em nosso favor. O problema é com nós, irmão. É nós que somos imperfeitos demais. É nós que somos falhos demais. É nós que, com nossos erros, pecados e falhas, não ouvimos a voz dele. Então, meu irmão, espero que essa mensagem esteja te ajudando. Procure discernir quem está falando. Qual voz você está ouvindo? De quem é a voz que está ecoando? E se é a voz do Eterno, do nosso Criador, dê ouvido. Ainda que a voz dele, ou aquilo que ele esteja te falando, te contrarie 100%. Segue aquilo que ele está te falando, porque é melhor para mim e é melhor para você. Ainda que seja muito difícil que nós tenhamos que renunciar, é melhor para nós renunciar, mas obedecer aquilo que ele está falando, do que nós pagar um preço, irmão, muito alto depois. Hebreus capítulo 3 fala: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus está falando com você? Escute. Tem certeza que é Deus que está falando? Porque nós temos que ter essa certeza, irmão. O que eu faço então, pastor? O que eu faço então, meu irmão? O que você deve fazer? Procure através da oração e do ensinamento da palavra, irmão, discernir quem é que está falando. E não tenha nenhuma ação, nenhuma reação, enquanto você não tiver certeza de quem é que está falando. Teve a certeza, obteve a certeza, é o Todo-Poderoso que está falando com você? Obedeça. Porque, irmão, sempre foi assim e sempre será. A fé vem pelo ouvir a palavra. E bem-aventurado é aquele que ouve, escuta, atende, põe em prática, acata, obedece a voz do Senhor. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Majestoso, grandioso, eterno e santo Senhor Adonai. Bendito seja o Senhor acima de tudo e acima de todos. Eu quero te apresentar e colocar diante do Senhor a vida deste teu filho e desta tua filha, desta pessoa que o Senhor está chamando, desta pessoa que o Senhor está falando com ela, desta pessoa que o Senhor quer livrar da morte, que o Senhor quer livrar do inferno, que o Senhor quer livrar da doença, que o Senhor quer livrar do pecado, desta pessoa que está ouvindo a voz do Senhor, que o Senhor está falando com ela, que o Senhor quer libertar ela da escravidão na qual ela está. Estenda as suas mãos, Eterno. Livre essa pessoa, Senhor, das algemas, dos grilhões.
Livra essa pessoa, Senhor, de tudo aquilo que ela está enfrentando. Há muitas vozes falando conosco, Senhor. Sempre houve muitas vozes falando aos ouvidos do ser humano. Algumas para enganar, outras para mentir, outras para iludir, outras para ludibriar. Mas a voz do Espírito sempre veio para trazer salvação, orientação, direção e esclarecimentos. Fala, Espírito do Eterno Elohim, fala, ó Yahweh Tsevaot, através do teu Espírito, da Ruach HaKodesh a cada coração. Dai-nos capacidade para entender, compreender, interpretar de uma forma apropriada a voz do Senhor. Somos ovelhas tuas, ó Eterno, ovelhas do teu pasto. Não queremos seguir a voz de estranhos, não queremos ouvir a voz de mercenários, queremos ouvir a voz do bom pastor, porque o bom pastor é aquele que dá a vida para as ovelhas. E bem-aventurados são as ovelhas que te ouvem e que seguem os teus ensinamentos, Adonai. Bendito sejas tu, te louvamos e agradecemos, e eu oro pedindo discernimento e entendimento para todos aqueles que estão do outro lado, necessitados de ouvir a sua voz, precisando distinguir, entender, compreender plenamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito, quem está agindo e qual é a voz que está ecoando. Muito obrigado, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Eterno, nosso Deus, te abençoe, te guarde, te dê livramento, te abençoe, te dê capacidade para entender o que está acontecendo, quem está falando e o que deve ser feito. Deus que te abençoe, que o Eterno, nosso Deus, o Todo-Poderoso te abençoe. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. A paz do Senhor, Shalom, e que Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, abençoe a todos. Obrigado pela participação e na próxima oportunidade nós estaremos aqui para continuar transmitindo uma mensagem da parte do Eterno Todo-Poderoso a todos. Amém.